Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu sou o Fred e, apesar de gripado, nada irá me impedir de discutir One Piece semanalmente. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ou muito bem-vinde ao Casca de Nós. Aqui nós falamos de mangás toda semana. E para cada novo inscrito neste canal, os meus assistentes, o bom garoto Guri e a princesa Lily, receberão um agrado na forma de petiscos. E vamos ao capítulo. Abrimos com Johnny e Yosaku. Só que não era Johnny e Yosaku. Era, na realidade, Ichiji e Reiju indo resgatar os seus irmãos. Muito chateado que o Oda aposentou os ex-caçadores de recompensa, atuais pescadores da história. Abrimos então o capítulo com Luffy pedindo ao Momo tirar o Onigashima do caminho porque ele vai dar um top socão. Eu gosto muito do paralelo entre o Momonosuke e o Kobe, como eu já tinha dito isso numa outra review, né? Eu acho que eu vou deixar no cardzinho aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu vou me lembrar. Em que ele tá dizendo que é impossível, que ele não vai conseguir, mas antes dele dizer, ele gagueja por um momento, ele hesita, e aí ele não diz nada, ele apenas age, dando uma cabeçada contra a ilha. É óbvio que não vai funcionar, é óbvio que não é dessa forma que ele vai irá mover o Onigashima, mas é uma iniciativa pro Momonosuke. É um baita de um arco de personagem pro nosso herdeiro aqui. E o Kaido está crescendo no meu coração. Ele definitivamente é um dos melhores vilões, se não o melhor vilão de One Piece, dizendo que ele não precisa mover a ilha, porque o soco nem irá passar, ele irá tancar o golpe. Definitivamente um momento Giga Chad aí do Kaido, demonstrando também um novo poder, que é a habilidade de conseguir botar o corpo dele em chamas, fazer o corpo dele se tornar lava. Eu ainda não entendi muito bem qual é a representação visual ali, se é ele tá apenas pegando fogo ou se ele virou lava, de fato. Mas não é um poder tão esquisito assim, já que o Boro Breath é basicamente ele cuspindo plasma, né? E as nuvens de fogo, bem, são as nuvens de fogo, né? Então essas habilidades aí de fogo já foram apresentadas pelo personagem. Então não é tão estranho assim ele simplesmente pegar fogo, né? Ou ele resistir a fogo. Mas o que eu quero acentuar aqui é como ele parece muito com aquele ataque do King, né? O que o King lançou aquele ataque que era um dragão em chamas contra o Zoro e o Zoro cortou ao meio. Será que é isso que vamos ter também na luta Luffy contra o Kaido? Será que o Luffy vai partir o Kaido ao meio com um socão? Rachar a cara dele ao meio? Não sei porque fica pro próximo capítulo. Mas voltando pra técnica, essa técnica tem tantos elementos narrativos amarradinhos entre eles. Tem a poesia entre ele e o Orochi, já que o Orochi está em chamas. E os dois são mais ou menos dragões, né? Os dois têm formas de serpentes. Então os dois estão em chamas. E também nós temos a poesia entre os 20 anos de Wano, em que o Oden morreu fervendo, né? Então o Kaido, em homenagem ao seu rival, tendo respeito a seu rival, criou essa técnica. A técnica com o nome de Kenryu Daiko. Essa técnica me lembrou muito, novamente remetendo à viagem ao oeste e ao Son Wukong, né? O Son Goku, o Rei Macaco. Que eu já falei da teoria, né, de que o Oda está simplesmente reescrevendo a viagem do oeste nessa camada superficial de pirata que estica. E uma das provas disso é que eles estão literalmente viajando para o oeste, né? A grande linha vai para o oeste e dando a volta ao mundo. E para quem não sabe, o Rei Macaco, ele foi aprisionado debaixo de uma montanha por Buda. E o que aprisionou ele foram os 8 diagramas. Literalmente isso aqui, ó. Então é mais uma referência do Oda à viagem ao oeste, essa história, essa narrativa chinesa milenar. E o mais interessante é o ataque que o Luffy usa, que é o Bajran, que é o nome do Rei Macaco dos hindus, né? Então ele tá usando uma outra forma para se remeter ao Rei Macaco, que não é a mais comum na cultura japonesa nem na cultura chinesa, mas hindu, por algum motivo. E não é a primeira vez que o Oda utiliza uma outra língua para mascarar o que ele quer dizer, o que ele quer contar numa história. Ou melhor, para mascarar a sua referência. Então, teorias, o que eu tenho aqui. O Rei Macaco foi aprisionado pelos 8 diagramas. Os ataques do Kaido são baseados nos 8 diagramas, né? E ele também tem várias formas. E eu fico pensando, será que o Kaido vai realizar 8 ataques que irão aprisionar o Luffy, vão fazer o Luffy ficar fora da história por um tempo? O Oda é um cara que gosta de utilizar o tema das dois lados da mesma moeda, né? Ou o reflexo no espelho.
Então, um arco ele utiliza certos temas, ele utiliza certas coisas, e depois, no futuro, ele faz as mesmas coisas, só que invertido. Nós estamos em Wano, que é um reflexo do Thriller Bark, né? Ele tá fazendo o Thriller Bark invertido, assim como ele também tá fazendo o Alabasta invertido. Thriller Bark, que foi o fim da saga da Grande Linha para o Novo Mundo, né? Foi aquele arco final antes dele entrar em Shabond, que é um centro, né, da Grande Linha, da Grande Rota. E Alabasta foi o primeiro grande arco, então ele tá pegando esses dois e fazendo algo inverso. Então seria muito natural pensar, como Thriller Bark e tudo mais, que depois vai ter um arco futuro que seria reflexo de Shabond, né? Depois do arco de Shabond, que seria o arco da guerra, muito provavelmente, ou até mesmo o Elbaf, seja esse arco, né? O arco em que todos os chapéus de palhas foram espalhados, só que dessa vez a gente não vai acompanhar o Luffy, a gente vai acompanhar o resto dos chapéus de palhas. Eu consigo muito bem ver algo como isso acontecendo no final dessa saga do Novo Mundo, né? Algo mais pro fim do One Piece, porém podendo ter o seu início agora, mais ou menos foi com Thriller Bark. E aí entramos num flashback, em que vemos o confronto final entre os Lords de Wano, os Daimyos de Wano, contra o exército de Kaido e do Orochi. Seria muito bom se eles tivessem aparecido antes, né? Quando o Oden estava atacando junto. Talvez o resultado teria sido diferente. Mas esse é o passado. Pode-se dizer até que é um furo do roteiro do Oda, talvez, porque não foi muito bem explicado por que eles não participaram do ataque com o Oden. Não faz sentido o Oden também não pedir ajuda para eles, já que ele pedia ajuda principalmente para o cara do Porco Espinho, né, o Ebisu, o cara lá de Ebisu. Então não faz tanto sentido assim ele simplesmente ir atacar sem falar para os outros, ou sem os outros saberem que ele iria atacar. E o pessoal que disse que o líder de Ringo é o pai do Zoro, ele não parece muito pai, parece mais um tio distante, talvez. Eu não vejo muito. Talvez só o cabelo muito próximo do cabelo do Zoro, mas de rosto, assim, a fisionomia do rosto dele eu acho totalmente diferente. A não ser que o Oda tenha mudado justamente para não causar essa impressão tão forte. E aí nós vemos toda a jornada do povo de Wano, né? Todo o sofrimento que o Wano tem carregado por todos esses 20 anos que o Oden governou Wano. Nós vimos todo o processo de se tornar uma terra desolada, em que todas as águas em que todos os rios foram contaminados, não há comida, não há água, não há nem honra nessa terra. E aí nós vemos que os rebeldes, as pessoas, continuam confiando nas palavras de Toki, né? Confiando de que um dia os bainhas vermelhas irão retornar para Wano e irão libertar todo mundo. E é nesse fio de esperança que eles aguentam todo o sofrimento nesses 20 anos. E falando em Toki, então foi confirmado através desse flashback que sim, a Toki está morta. Parece que foi encontrado o corpo. Então não há dúvidas de que ela morreu. Mas é o Oda, então eu não ficaria surpreso se aparecesse uma hora. Porque, infelizmente o Oda é dessas, né? É dessas. Dele dizer que algo aconteceu, de dizer que um personagem morreu, quando na realidade ele não morreu, ele tá vivo, né? Então enquanto não aparecer um corpo, ainda há esperança. Mas eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que a Toki realmente morreu, que ela está morta, porque o arco de personagem dela já se encerrou. Ela não teria mais nada a ser acrescentado na história. Não tem nada que ela poderia acrescentar à história que nenhum outro personagem já está acrescentando. O que a Toki vai fazer agora? E aí nós temos o Orochi pisando na honra dos samurais, né? Pisando na honra de Wano. Mas sabe que samurai não teve essa honra pisada pro Orochi? Aquele que o Orochi jamais conseguirá desonrar. Koichirousuke, o protagonista do meu quadrinho Honra! Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirousuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. E aí nós temos aquela sequência que eu havia mencionado antes, né, do Orochi pegando fogo, com o Kaido já pegando fogo também, com aquela técnica dele dos 8 diagramas. E aí nós temos aquele momento, o ápice deste quadrinho, o clímax da tragédia que está sendo esse ataque de Onigashima. Orochi morreu, a versão definitiva, final, dessa vez vai, agora sim, revisada, final, agora vai, por favor,
sim, .jpeg. Mas não era pra salvar em JPEG, era pra ser PDF, porque era pra ser impresso. Entretanto, tinha um backup do arquivo, e o backup desse arquivo se chama Denjiro! Denjiro então veio pra desferir o último golpe. O cara que estava do lado do Orochi, servindo ao Orochi durante todos esses 20 anos. O cara que teve mais que engolir o seu orgulho, mais que engolir toda a frustração dele. Tudo pra este exato momento. E não podia ter sido mais épico. Realizando os desejos do povo de Wano. E aí nós temos essa cena belíssima dos balões voando, né? Os desejos. Quero que acabe com o Orochi, nos libere desse inferno. Poderoso, poético, um pouquinho on the nose, nem um pouco sutil. De fato, nem um pouco sutil. Mas quem precisa de sutileza em One Piece, né? É um pirata que estica. E aí faltam apenas 2 capítulos para o fim do volume. Capítulo que vem o Kaido vai perder? Muito provavelmente que não. Se ele for perder, ele vai perder talvez no 1050 para fechar o volume. Se não, talvez no próximo só para introduzir o flashback, começar a introduzir o flashback no 1050. Talvez. Mas o que eu mais acredito é que o Kaido irá perder no próximo volume. Ou seja, a partir do 1051. Eu acho que vai ser um processo, não um capítulo apenas. Tipo, tá aqui, Kaido recebeu o socão, Kaido perdeu. Eu acho que o Kaido tem mais disso, porque o Kaido é um tanque, né? Ele consegue tancar muito golpe, muito dano. E se ele perder pra um socão, um top socão do Luffy, aí eu acho que o título de besta mais forte, de criatura mais forte, meio fraco. Me parece meio fraco, né? Quando eu olho pra isso e vejo todo, assim, toda o geral da história, me parece meio fraco. Eu acho que precisa de mais. Eu acho que o Kaido precisa sim tancar esse soco do Luffy. E ele precisa sim mostrar que ele não tá pra brincadeira. Que pra ser um Yonkou, pra conseguir derrotar um Yonkou, precisa muito mais que isso. Porque a partir de agora é o caminho do Rei dos Piratas. Porque o Kaido é o rival mais próximo ao trono de Rei dos Piratas que o Luffy já enfrentou todos esses tempos. O Crocodile falhou pelo Barba Branca, o Barba Branca derrotou ele. O Moria perdeu também, ele é um derrotado pelo próprio Kaido. E aí tem os rivais do Luffy, que estão tecnicamente na competição, mas não estão próximos ao título de Rei dos Piratas. De todos que o Luffy enfrentou, Kaido é o mais próximo desse título. Então, a partir daqui, tem que ser algo... Essa luta tem que ser algo muito espetacular. Tem que ser algo realmente para impulsionar o Luffy nesse caminho de Rei dos Piratas. E até o Kaido ser derrotado, não teremos flashback. Eu acho que o flashback vai acontecer nos momentos finais do Kaido. Só pra... Tá, agora foi dada a cartada final, nós vimos tudo. E aí o flashback. Ou talvez não, porque o Oda ele gosta de ser sorrateiro. Ele gosta de dar umas sacadas muito boas assim pra deixar o leitor adivinhando o que vai acontecer, como vai ser os próximos capítulos, né? Mas a minha previsão continua a mesma. Eu acho que ele vai apresentar o flashback do Kaido só pra então depois derrotar ele. Ou talvez o Luffy seja derrotado. Porém, eu acho que sim, o Luffy irá derrotar o Kaido. 10 de 10 por capítulo, mas simplesmente porque eu não consegui encontrar um erro. A arte tá muito, muito boa nesse capítulo. A quadrinização e o fluxo de leitura tá top assim pro Oda, inclusive. Tem algumas ressalvas? Não. Por isso que eu vou dar 10 de 10. Não tem nada assim que eu consiga alfinetar pra ser um 9 de 10 ou pra ser um 8 de 10. Realmente não tem erros. Assim, ele não dá o hype que os outros capítulos deram, mas definitivamente ele foi executado de uma forma ótima, sensacional. E aí, o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos? O que você achou deste capítulo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dá o like se você gostou do vídeo. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Lembrando que o Casca de Nós tem o seu próprio servidor do Discord, link na descrição. E me sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, eu tenho tudo tá na descrição do canal. Bruna, por favor, deixar aqui assim também o negócio aqui, inserir. E é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E lembrem-se, as árvores somos nós. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.